Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 53. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Parágrafo 3º. Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional. Então temos aqui o artigo 53, ele está inserido no Código de Defesa do Consumidor dentro da parte que trata das cláusulas abusivas do fornecedor, ou seja, há uma proteção contratual estabelecida pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, né? O consumidor ele é protegido nas suas relações de consumo, em se tratando do seu contrato, pelo Código, e o Código estabelece quais são essas cláusulas abusivas, ou seja, aquelas cláusulas do contrato, aquelas regras do contrato que são consideradas abusivas e, portanto, não devem ser consideradas, não devem ser aplicadas. Né? E temos aqui o artigo 53, que trata de uma dessas cláusulas consideradas aí, como sendo cláusula abusiva, que não deve ser considerada, portanto, nula, né, sem efeito nenhum. Em se tratando aqui de contratos de compra e venda de móveis ou imóveis. No caso aqui, por exemplo, de contrato de compra e venda de bens móveis ou imóveis, por exemplo, uma compra de um terreno a prazo, né, ou diretamente aí do próprio loteador, né, mediante o pagamento de prestações. Então você vai pagar ali uma prestação todo mês, um valor X determinado todo mês, até completar um valor total. Né? Suponhamos que você compre, por exemplo, aí, um terreno no valor de 30 mil reais, e aí você vai pagar em parcelas todo mês de R$ 1.000. Então, a compra e venda de um bem aí com pagamento em prestações. Além disso que se trata o artigo 53, né? Além disso, desse tipo de contrato de compra e venda, se trata também das alienações fiduciárias em garantia. Essas alienações fiduciárias em garantia, no caso, um exemplo que pode ser dado é a aquisição de um veículo, né? Você compra um carro, né? Mas antes você realiza um empréstimo bancário, você vai até o banco, realiza um empréstimo, o banco ele vai pagar o valor total daquele bem, né? Porém, ele não vai pertencer à pessoa que realizou, o consumidor. O consumidor ele vai pagar por mês uma determinada parcela, né, para o banco, e o banco tem em garantia como confiança esse veículo. Né? Esse veículo, de certa forma, né, estará dentro dessa garantia. Caso não seja pago todas as parcelas, aquela instituição financeira, aquele banco que já pagou aquele bem, ele poderá então pegar aquele bem propriamente, né, o veículo que foi financiado aqui nesse caso. Então, o que está dizendo aqui o artigo 53? Que essas parcelas, uma vez que o consumidor pague as parcelas por mês e de repente, por determinada razão, por algumas circunstâncias, ele acaba não podendo mais pagar essas parcelas, o valor tem que ser devolvido ao consumidor, o bem propriamente tem que ser devolvido ao legítimo comprador, né, ao legítimo dono, que seria o caso, né, o próprio fornecedor, né, e abatido aí de um valor proporcional aí, para que não haja propriamente um dano ao fornecedor. No caso, em média, uma quantia entre 10% mais ou menos, né, para que não haja um enriquecimento sem causa do próprio consumidor. Essa cláusula que diz que todas as parcelas têm que ser perdidas, simplesmente todas as parcelas que você já pagou, você não tem o direito de ser ressarcido, de devolver essas parcelas já pagas. Essa cláusula que diz isso é nula, de pleno direito. Então, a perda total das prestações não pode ser colocada em um contrato. Não existe a perda total dessas prestações pagas em benefício do credor.
e em razão de inadimplemento, ou seja, em razão de não ter pagado, né, e não pode espreitar a resolução do contrato nessa hipótese, né, retomada do produto alienado. Então, basicamente isso, você vai até uma instituição financeira, realiza ali o seu empréstimo para a compra de um veículo determinado e você passa a pagar para a instituição financeira todo mês um determinado valor, né, suponhamos ali R$ 500 todo mês, né, e essa instituição financeira tem garantia aquele veículo. Caso você não pague todas as parcelas, você tem direito ao seu dinheiro de volta dessas parcelas já pagas e não pode constar no contrato que essas parcelas já pagas elas foram perdidas. Na verdade, elas têm que ser devolvidas e ainda abatido um valor aí, em média, segundo o Superior Tribunal de Justiça, de 10% para o fornecedor. E aí o fornecedor ele tem o direito de reaver novamente ali aquele produto que você estava pretendendo adquirir. Então é uma regra bem simples, né? Justamente para que se evite aí a perda do valor, né? Das parcelas já pagas, né? Como está disposto aqui, se isso constar no contrato, é considerado nulo. O parágrafo 2º diz o seguinte: nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Ou seja, aqui tem o direito, né? Você tem o direito de reaver aquelas parcelas já pagas dentro do consórcio, porém, ele tem que pagar e tem que ser descontado também toda a vantagem econômica que ele conseguiu em relação àquele produto dentro daquele consórcio, né? Bem como os próprios prejuízos têm que ser arcados também pelo fato do consumidor ter desistido daquele consórcio, de pagar as outras parcelas do consórcio. Então, em se tratando aqui, é uma regra específica para o sistema de consórcio, visando aí proteger aquele grupo de pessoas que estão naquele consórcio daquele produto durável propriamente, né? O parágrafo 3º trata aqui de dizer que essas relações, os contratos, né, contrato de compra e venda de móveis ou imóveis, alienação fiduciária em garantia, tudo isso tem que ser feito expresso em moeda corrente nacional, né, a moeda que é símbolo, né, do valor financeiro, do valor monetário propriamente, é a moeda nacional, não pode ser estabelecido, por exemplo, em dólar, não pode ser estabelecido em moeda estrangeira ou internacional, etc. Isso tem que ser estipulado no valor aí da moeda corrente nacional. Interessante dizer que existe a súmula do STJ 538, que trata aí, né, que as administradoras de consórcios têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%. Essa taxa de administração aí tem que ser paga, né, justamente para aquelas pessoas que usufruíram no contrato de consórcio e acabaram desistindo. Então tem que ser paga várias taxas, paga essas parcelas e tem que ser descontada essa vantagem econômica oferida com o próprio produto. Então, o artigo 53 ele trata justamente do contrato de compra e venda de bens móveis ou imóveis e por prestações e alienação fiduciária, estabelecendo que é nulo de pleno direito, não pode constar nos contratos essa perda total das prestações já pagas em benefício do credor, ou seja, as parcelas já foram pagas que seriam perdidas, né, em relação ao fornecedor, e o fornecedor simplesmente iria lucrar com essas parcelas e o bem seria devolvido a ele. O que ocorre é que o código proíbe essa perda total dessas prestações pagas, o dinheiro tem que ser devolvido ao consumidor, o bem tem que ser devolvido ao fornecedor e deve ser abatido aí do valor total, né, do valor já pago, né, tem que ser abatido cerca de 10% para que não haja um enriquecimento sem causa do consumidor. Interessante dizer também que, segundo o STJ, essa restituição dessas parcelas pagas, desse abatimento, né, deve ser feita de forma imediata, ou seja, não diferida no tempo. Tem que ser feito no valor total dos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. É considerada abusiva essa cláusula contratual que determinar a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, né, seja ela por culpa de qualquer contratante. Isso é uma decisão do STJ, né?
e foi estabelecido, né, que essa restituição ela tem que ser feita de forma imediata no valor total das parcelas já pagas do prometente comprador, de forma integral. Então, se você foi pagando R$ 500 todo mês, depois que você desistiu aí desse contrato, né, você tem o direito de receber de volta todas as parcelas somadas propriamente. Então, esse é o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, tratando aí da proteção contratual, estabelecendo aí uma cláusula abusiva que é considerada nula de pleno direito, né, em se tratando aí desses contratos de compra e venda, né, relacionados a prestações, alienações fiduciárias em garantia, etc. Então esse é o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor.